Olá, meu nome é Eulaliene Moraes, eu sou psicóloga clínica aqui na cidade de Caratinga, Minas Gerais. E hoje eu venho falar para você sobre o transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno de estresse pós-traumático é um transtorno dos tipos ansiosos. E quando nós falamos deste transtorno de maneira específica, a gente pensa naquelas pessoas que, após terem vivenciado situações de traumas profundos, começam a apresentar alguns sintomas muito característicos. Pessoas, por exemplo, que passaram por acidente de trânsito, acidente com algum objeto cortante, por exemplo, vivência de violência doméstica ou violência em um quadro de assalto, ou mesmo uma catástrofe natural como um tsunami, ou um abalo sísmico, ou a queda de algum prédio, ou mesmo quando elas foram testemunhas de uma situação, uma vivência traumática, elas podem apresentar, após esse momento do trauma, alguns sintomas de revivência das sensações que esse trauma trouxe. Elas podem ter, por exemplo, pesadelos, flashbacks e retorno de sensações e de imagens mentais muito características do momento do trauma. Algumas pessoas elas demoram um certo tempo para que esses sintomas eles apareçam. Então é comum ter um período de latência, ou seja, acontece o trauma, pode ser que durante um tempo a pessoa ela fique bem, aparentemente bem. E com o passar dos dias, das semanas, às vezes dos meses e em alguns casos até ano, pode acontecer que aquela pessoa ela comece a apresentar sintomas desse estresse pós-traumático. Quando a pessoa ela sofre de estresse pós-traumático, é muito comum que ela se esquive de situações, de pessoas, de objetos, de lugares que trazem para a memória dela lembrança daquele trauma. Então é muito comum que as pessoas elas comecem a ter prejuízos sociais, além dos prejuízos psíquicos e inclusive prejuízos biológicos, porque o sono fica comprometido, a alimentação fica também comprometida. Então é muito importante que aquele sujeito ele busque auxílio psicológico. E a gente observa na prática que quando alguém passa por uma situação traumática, geralmente eles não procuram um psicólogo imediatamente, eles não procuram o tratamento imediatamente. E a gente já observou que quanto antes o sujeito ele procura um tratamento psicológico, assim que ele sofre uma situação traumática, o índice de recuperação é muito maior. É muito mais fácil a gente conseguir acessar o quadro daquele cliente e assim a recuperação dele ser uma recuperação muito mais rápida. Então essa é a minha dica. Se você passou por uma situação traumática, como essas que eu citei, procure ajuda psicológica. Eu fico por aqui. Gratidão a todos vocês.